Fala galera, tudo bem? Mais um dia de Euro, um dia que teve golaço do Patrick Schick na partida da República Tcheca. Aliás, do outro lado, momentos interessantes de como o Robertson é importante, tem um peso enorme na organização, na aceleração, em basicamente toda a estrutura de ataque do lado da Escócia. Então essa foi a tônica do primeiro jogo. No segundo jogo, a seleção da Eslováquia deixando uma atuação bem interessante, a forma como explorou dois meias mais avançados, em especial a ótima atuação do Duda fazendo esse papel, enquanto os jogadores de lado do campo aceleravam e tentavam dar um pouco mais de profundidade. Então foi uma boa partida da Eslováquia, olhando para um todo, diante de uma Polônia que não foi bem, principalmente no primeiro tempo, e depois ainda teve a expulsão do Krychowiak. Mas isso passando rapidamente pelos dois primeiros jogos, para falar um pouco mais, ainda que o vídeo não seja dos mais longos, para falar um pouco mais sobre a Espanha. O empate da Espanha na estreia da Euro, o empate em 0-0 com a Suécia, que tem algumas coisas conhecidas, outras previsíveis, outras que acabam encaminhando para certas conclusões que talvez sejam um pouco exageradas, ou até precipitadas, ou talvez reducionistas, porque o fato da Espanha ter se encontrado numa situação que teve muita posse de bola e teve um ataque muito pouco contundente, criou pouco e foi vendo o tempo passar sem transformar esse domínio de posse em chances, faz com que muito dessa conclusão seja tirada em relação a comparações com outros momentos, como se o princípio, o objetivo da atual seleção espanhola fosse ter a bola por ter a bola, o que não é o caso. E a gente até pode discutir se era exatamente esse o caso da seleção lá atrás, a seleção espanhola que foi campeã da Euro em 2008, que foi campeã da Euro em 2012, que ganhou a Copa do Mundo em 2010. Era um outro momento, era uma outra geração, era uma outra forma de controlar os jogos com outro nível de qualidade para isso também. Mas era um pouco exagerado imaginar que o time entrava em campo mais disposto a trocar passes, isso virou muito mais uma piada, uma ironia, do que exatamente uma verdade, a ideia de que o time estava mais interessado em trocar passes do que fazer gols, mas ter o controle era algo fundamental, era um princípio. A Espanha do Luiz Henrique não tem isso como um princípio. Aliás, o alto índice de posse de bola no primeiro tempo diante da Suécia não é consequência de um time que queria trabalhar a bola para ficar com a bola. Pelo contrário, acho que o primeiro tempo da Espanha teve ótimos tópicos, principalmente ali nos primeiros 30 minutos. O grande problema é que o tempo vai passando e essa posse de bola não vai se transformando em chances claras. E quando as chances claras aparecem, não são aproveitadas e o ataque tem essa fragilidade também, a confiança vai baixando. E isso vai virando um problema. O cronômetro vai virando um adversário. E a confiança vai sendo abalada. E o time já não consegue criar tantas oportunidades. O adversário estava confortável porque esse era o jogo que a Suécia queria fazer. Não era nenhuma surpresa a Suécia se posicionar. Duas linhas com quatro, até porque a Suécia perdeu alguns dos seus principais argumentos ofensivos nas últimas semanas, não tendo Ibra na Euro, perdendo o Kulusevski poucas semanas, poucos dias antes do início da Euro. Então a Suécia perdeu algumas das suas principais armas ofensivas e naturalmente teria um time confortável em não ter a bola, confortável em recuar o seu bloco, tentando saídas mais diretas, principalmente para o Isaac, que foi o jogador mais perigoso da Suécia. O Forsberg nem conseguiu ser esse condutor das transições que geralmente seria. A Suécia teve o Marcus Berg como companheiro do Isaac, que acabou perdendo uma grande chance, e dá até pra gente questionar se as melhores oportunidades foram realmente da Espanha, porque a Suécia teve pelo menos duas ou três ótimas oportunidades e poderia até ter vencido a partida. Mas aí eu volto pro tópico inicial. Tá, então, se diante de tudo isso, a Espanha teve a posse de bola, ela não representou grande coisa, o adversário queria mais é que a Espanha tivesse a bola mesmo. O que a Espanha fez bem aí? Ou o que a Espanha fez mal? Ou o que a Espanha queria? Ela queria de fato ficar com a bola e ficar rodando no campo de ataque? Eu não olho dessa forma, não é nem a característica do trabalho do Luiz Henrique. A Espanha do Luiz Henrique tenta ser um time de uma dinâmica um pouco mais acelerada, trocando passes, tentando ser mais agressiva. Aí você vai olhar para o jogo e vai ver um ritmo lento, um jogo que em parte do tempo, até do segundo tempo, até se transformou em algo um pouco mais sonolento pela incapacidade da Espanha em ferir mais a Suécia. Mas eu acho que isso é mais consequência do que a ideia, do que o princípio. Porque como eu falei, o início do jogo mostra uma outra característica. E a Espanha tem 80, 86, 88% de posse de bola nos primeiros minutos. Não que isso seja tão significativo, mas isso é muito mais a consequência do que a Espanha fez muito bem no início da partida. A pressão sem a bola. Então, o ter a bola da Espanha na primeira parte do jogo não foi consequência de um time que queria trocar passes para falar, tenho a bola, estou controlando a posse. Ótimo. Não, não é. Era a consequência de uma Espanha que mordia com uma intensidade, com uma velocidade que não permitia que a Suécia trocasse dois passes. E olha que a Suécia nem queria trocar muitos passes, mas a Suécia precisava ter um tempo mínimo para permitir que, diante desse bloco mais agrupado e mais recuado, algumas das peças se descolassem, avançassem
para que elas pudessem virar alvos para as ligações mais diretas. Só que a Espanha mordia tão bem que a Suécia não tinha sequência, não tinha continuidade, nem tentando respirar no campo de defesa e nem tentando encontrar uma ligação mais direta. E isso é um mérito da Espanha. Então a posse de bola em um primeiro momento não é a posse pela posse, é a posse como consequência de um excelente trabalho sem bola. E a Espanha mordeu muito bem no início do jogo. E a Espanha no início do jogo também conseguiu trabalhar a bola em alguns momentos com boas triangulações, com algumas infiltrações, por mais que seja uma seleção de opções discutíveis, desde a convocação. Eu gravei um vídeo sobre isso aqui, falando sobre algumas das escolhas, das ideias, da confiança que o Luiz Henrique tem em algumas das peças, e isso fica evidente na lista e também no time titular. Então a Espanha tinha dentro de campo alguns mecanismos muito claros. Interessante a dupla de zaga com Pau Torres e Laporte, porque são dois zagueiros que costumam jogar pelo lado esquerdo, né? Dois zagueiros de perna esquerda que tem ótimo passe, o que é excelente, porque são dois caras que podem iniciar muito bem essa saída. Nesse caso, não seria um início de saída de bola que quebraria muitas linhas para avançar, porque a Suécia não adiantaria a marcação. Mas é uma dupla que tem essa capacidade na saída de bola da Espanha. Na lateral direito, Marcos Llorente, na lateral esquerda, Jordi Alba. No meio-campo, o Rodri como esse primeiro volante. Acho que é um aspecto interessante falar sobre o Rodri aqui, até porque o Thiago entraria na segunda etapa e o Thiago tem uma outra capacidade de passe, de direcionamento, de qualidade para conduzir a bola também. É um outro perfil em relação ao Rodri. Dá para questionar, não era um jogo para o Thiago começar? Talvez. Por outro lado, o Rodri teria mais o físico para tentar lidar com as eventuais saídas mais longas. A Suécia, por característica, vai buscar passes mais diretos, mais longos para a dupla de ataque. Então, o primeiro volante da Espanha seria também esse cara para ganhar a primeira bola, para ganhar duelos, e o Rodri tem mais esse perfil do que o Thiago. Talvez passe por aí a escolha do Rodri. Depois entrou o Thiago quando a ideia e a necessidade já era de uma dinâmica maior na posse de bola para tentar fazer essa circulação de bola ter um pouco mais de qualidade, porque o jogo gritava por isso. Mas não é que a Espanha não tenha tido isso em alguns momentos no primeiro tempo. E como essa circulação se dava, né? Com diferentes combinações dos dois lados. Do lado esquerdo, o Jordi Alba começa bem o jogo, indo ao fundo, dando opção em profundidade. Do lado esquerdo para dentro, o Dani Olmo, que é um jogador que vai trabalhar muito mais por dentro do que como ponta mesmo. Então, esse lado tinha Pedri, Jordi Alba e Dani Olmo. Dani Olmo centralizando, Jordi Alba tentando atacar a linha de fundo e o Pedri organizando. É um lado de qualidade. Aliás, a escalação da Espanha é uma escalação de qualidade. Pode não ser a melhor Espanha porque a gente tem um sarrafo, um parâmetro muito alto da década passada, mas ainda é uma boa seleção da Espanha. Só que precisa ser uma Espanha capaz de definir mais as jogadas. E essa contundência no ataque ficou faltando. Inclusive quando as chances apareceram. E aí o Morata, que ajudou em todo esse trabalho sem bola, morder, pressionar, perdeu a bola, imediatamente vira a chavinha para pressionar. Isso todo o ataque da Espanha fez muito bem nos primeiros 25, 35 minutos de jogo. A Espanha mordeu muito bem. Isso passa muito pelo comportamento sem bola dos homens de frente. Agora, quando sobra uma bola, como sobrou, por exemplo, pro Morata de frente pro gol, aí falta a capacidade de definição, que é um problema. Que é um problema conhecido, inclusive, do Morata, né? E aí vem um questionamento possível. O Gerard Moreno, no banco de reservas, não era um jogador para ser titular dessa seleção espanhola, vem de ótimas temporadas, mais uma vez foi muito bem no Campeonato Espanhol. Por que demorou tanto a entrar? Poderia ter entrado antes. Da mesma forma, o Ferran Torres pelo lado direito, eu falei sobre a dinâmica do lado esquerdo. No lado direito, um pouco diferente. O lado direito tinha o Koke abrindo e voltando muitas vezes como organizador pela meia direita, para o Marcos Llorente ter liberdade, e aí a gente precisa lembrar de quais são as virtudes do Marcos Llorente jogando mais avançado no Atlético de Madrid, um jogador que rompe as linhas, que pode vir de dentro para fora para buscar a ponta direita, que tenta atacar os espaços com esse físico, com essa chegada. O lado direito tinha o Ferran Torres muitas vezes aberto, o Koke recuando e abrindo a direita para iniciar a saída de bola, e o Koke fez um ótimo primeiro tempo, e a liberdade para o Marcos Llorente tentar ser esse cara que entraria. E o Koke acha alguns bons passes. Então assim, eu volto a dizer, o primeiro tempo da Espanha foi um primeiro tempo que teve qualidade e alguns momentos bons, alguns bons momentos da Espanha com um alto nível de qualidade de atuação, para circular a bola numa velocidade um pouco maior, para sufocar e roubar a bola muito rapidamente e para controlar o jogo. Só que à medida em que o tempo foi passando, as poucas chances mais claras não foram aproveitadas e a Suécia foi ficando mais confortável e começou a incomodar em algumas das escapadas, que não foram muitas, mas foram perigosas, aí o nível da Espanha cai.
E aí começa a ficar muito aquela imagem de uma Espanha que roda a bola sem sair do lugar. Não é que ela queira rodar a bola para não sair do lugar, mas aí falta um pouco mais de capacidade de desequilíbrio. E aí, de novo, a gente pode questionar algumas das opções do Luiz Henrique em relação ao elenco que levou para a Euro, em relação às escolhas de time titular, de substituições também. O próprio Ferran Torres sendo esse jogador que, em tese, teria liberdade para receber aberto pela direita, para tentar uma diagonal. Não foi um jogador que gerou qualquer tipo de vantagem a partir disso, qualquer tipo de desequilíbrio numa arrancada, num drible. Foi uma Espanha de pouca capacidade para isso, enquanto a Suécia estava na dela. Montadinha ali atrás, com uma boa coordenação coletiva do trabalho defensivo, é uma característica da Suécia. Foi exatamente assim que a Suécia fez uma boa Copa do Mundo em 2018, por exemplo, se defendendo dessa mesma forma e saindo em bolas esporádicas, mais longas, tentando encontrar uma dupla de frente, e a Suécia poderia até ter vencido a Espanha. Então acho que foi um jogo com um roteiro muito esperado, até muito óbvio, muito previsível, de uma Espanha que tentou fazer o seu jogo num ritmo mais acelerado, conseguiu por alguns minutos, jogou bem parte do primeiro tempo, depois que o tempo foi passando, o nível de atuação caiu, a confiança caiu, a troca de passes ficou mais lenta, o ataque ficou inoperante, essa circulação de bola não gerou muitos problemas para a Suécia, que esperou na dela e que poderia até ter castigado. Então acho que foi uma estreia da Espanha que passa um pouco desses dois lados. Vários questionamentos que são possíveis, não acho que tenha sido tudo péssimo na estreia, acho que é importante a gente separar um pouco o que é a ideia e o que é a circunstância. A troca de passes pela troca de passes foi circunstância de um não funcionamento da Espanha, e não um objetivo, não o princípio que a Espanha tentaria colocar em campo. A Espanha tentou um outro jogo, que foi o jogo dos primeiros minutos. Conseguiu executar por tempo limitado, não aproveitou quando teve chance e depois não conseguiu jogar bem. E as substituições acho que poderiam ter sido outras e mais precoces, inclusive. É isso. Um abraço para todo mundo e até a próxima.